Boa noite a todos. Só queria que uma pessoa me sinalizasse se está tudo correto, estão ouvindo bem. Ok, obrigado pelo retorno que me deram aqui. Então nós vamos hoje falar, dando continuidade ao nosso trabalho que nós temos feito na Casa Espírita, né, falando via plataforma virtual, né? Nós vamos fazer nosso trabalho hoje aqui, falando sobre um tema da noite, que é o bem sofrer, né? Qual o nosso... seria uma continuação da bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos, que nós vamos tentar abordar de uma maneira contextualizada para a nossa situação atual, né? No nosso dia a dia. Então, iniciando a nossa conversa dessa noite, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso mestre irmão Jesus, pedindo a Ele a presença, através de seus emissários de amor, emissários de luz, nesse trabalho sendo realizado, para que possamos, nós do lado de cá, termos a inspiração necessária para levar as melhores palavras, que sejam consoladoras e orientadoras a quem do lado de lá está assistindo. E pedimos, Mestre Jesus, que nos reforce sempre a fé, a esperança, de que nós podemos, sim, com a nossa confiança em Ti e a nossa ação, transformar qualquer situação que esteja diante de nós. Nós temos essa certeza e pedimos que permaneça conosco, Mestre, por hoje e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu vou me permitir iniciar esse nosso trabalho fazendo uma leitura breve do capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, e eu queria falar um pouquinho desse bem sofrer, bem e mal sofrer, que Lacordaire, um espírito, nos traz aqui nas instruções dos espíritos. Diz ele aqui: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos que estão nesse mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que o Senhor não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Esse é um pequeno trecho de uma instrução bem longa, né, que Lacordaire nos dá sobre o bem sofrer e mal sofrer, para nós iniciarmos a nossa conversa dessa noite, né? Então, pensando nesse mal sofrer, nesse bem sofrer, vamos, primeiramente, entender qual é a causa das nossas aflições. Muitas vezes nós devemos procurar a causa das aflições, tanto no presente, na atual encarnação, como numa existência passada. Elas vão existir, elas estarão alocadas num desses dois tempos, né? Ou atual, ou um pretérito. Então, devemos partir do princípio de que elas são justas. Se não pensarmos dessa forma, nós podemos cair no erro de jogar a culpa nos outros ou então em Deus. Quer dizer, tudo que se acontece tem um motivo. Embora nem sempre a gente consiga compreender ou explicar com clareza esse motivo. Mas a causa das aflições, a causa do que passamos no agora,
ele tem vamos dizer assim, as aflições de agora têm uma causa ou na presente reencarnação ou numa pretérita. Então, quando Jesus declarou ali, bem-aventurados, né, os aflitos, ele não estava realmente exaltando as aflições, mas sim as pessoas que sabem sofrer sem revolta, sem lamentação inútil, sem culpar os outros ou a situação, né, pelos males que acontecem para eles. Até porque, por estarmos num plano de expiação e provas, é óbvio que nós passaremos por essas provas. Quando nós olhamos para a situação atual, o cenário atual, não é difícil encontrarmos aí pessoas que acabam se revoltando. Muitas vezes não conseguem pensar que antes não tinha tempo para nada. Hoje já tem tempo para tudo, mas não sabe usar esse tempo. Então não sabe agradecer e não sabe compreender as coisas. Ou não quer compreender as coisas. Porque lá no início, né, do Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, né, ela está perguntando, Kardec pergunta o que é Deus? Né? O que é Deus? E eles respondem, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Essa parte a gente não pode esquecer. Se há males que nos acontecem, que nos afligem, eles não estão desassociados dessa justiça e bondade de Deus. Então, nós precisamos compreender que toda fragilidade ou vicissitude, ela tem que ser vista de dois ângulos, né? Em vista, né, no ângulo da encarnação atual. Então, aqui devemos refletir se o sofrimento, né, sobre o sofrimento que nos visita de vez em quando, fazendo algumas indagações a nós mesmos a respeito. Né? Se foi em caso de uma doença, será que me descuidei da alimentação para que tal doença, né, tenha chegado até mim? No caso de um filho escolher um caminho errado, um caminho do vício, a perguntar para si mesmo, melhor dizendo, dê-lhe a devida educação, os cuidados necessários para que ele não enviesasse por esse caminho. No caso de umas problemáticas familiares, brigas e tal, perguntar a si mesmo, será que eu não fui injusto, né, para com tal pessoa, para com esse parente ou aquele parente? Então, nós precisamos fazer essas perguntas quando queremos descobrir se as dificuldades que nos ocorrem, ela está nessa encarnação atual, né? O Allan Kardec mesmo, o codificador, ele nos aconselha todos aqueles que sofrem a interrogar sua consciência para descobrir a verdade. Então, dizer lá, Kardec diz o seguinte, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão que o mais frequentemente não pode dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa ou não estaria em tal situação, não adianta. Mas é sempre mais fácil a gente culpar os outros, né? A vida ou até Deus, e por isso os homens acabam sofrendo até que se despertem para o conhecimento de si mesmo, da aceitação, a luta que deve ser enfrentada. Nós vivemos um cenário hoje em que nós nos questionamos. Muitos, como eu mesmo, temos a convicção que sairemos muito melhores dessa situação do que quando entramos nela. Mas nos questionamos, onde será que nós estamos errando? Nós, no sentido geral de humanidade. Onde que nós estamos errando? Como é que está nos faltando uma visão um pouco mais alongada, ou um pouco mais holística, né, das coisas que nós fazemos? Porque eu posso dizer que o problema está lá em tal lugar, porque o cientista maluco faz isso e tal, mas sempre nós damos contribuição. Nessa órbita terrestre, estamos aqui para melhorar, mas nem sempre nós trazemos os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, né? As melhores palavras, as mais consoladoras. E quando eu sinto e penso coisas ruins, quando eu sinto e penso coisas que atraem a negatividade,
eu crio uma atmosfera negativa que vai se expandindo. E essa atmosfera alimenta o quê? Alimenta nossos irmãos que ainda estão, né, aí num caminho de desenvolvimento para chegar a melhorar-se, né, a si mesmo e tal. Então, as contribuições que nós que damos no dia a dia, elas são invisíveis, mas elas se projetam e acabam ecoando no universo. Então, nós precisamos também cuidar de nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que não venhamos a ser os contribuintes da situação que hoje nós enfrentamos. Então, por mais que a gente pense que nós somos distantes disso e somos as vítimas, porque temos a péssima mania de nos vitimizar, nós temos que saber que damos contribuições sim. Então, por isso que, para sair mais fortalecidos desse cenário, nós temos que começar a nos depurar, a compreender que fortalecimento vai acontecer a partir do momento que eu também depuro pensamentos, que eu depuro sentimentos, que eu me proponho a uma mudança de comportamento. Sentir, falar, pensar, né? Então, né, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, por tudo aquilo que sentimos, por tudo aquilo que nós pensamos. Por isso é preciso um raciocínio em qualquer situação para que a gente não acabe não resultando em efeitos desagradáveis, dolorosos, que nós projetamos no universo e vamos receber de volta isso tudo. Outro ângulo, se um primeiro ângulo é na vida atual, na encarnação atual, também podemos, sabe, ter esses problemas, essas dificuldades vindas de uma encarnação passada, tá? Logicamente, se a gente não encontra uma resposta satisfatória nessa encarnação presente, a gente tem que nos reportar à encarnação passada. Então, os sofrimentos, por causas anteriores que nós levamos alguém a sentir, ou até numa dimensão maior, o próprio planeta, né? Frequentemente, né, são as causas causas, né, e consequências naturais dessas faltas que nós cometemos. Então, se nós formos a um sujeito duro, desumano, né, podemos, né, nessa existência aqui, ser tratado duramente, com desumanidade, né, por os nossos pares, por aqueles que estão ao nosso lado, que trabalham conosco. Se nós fomos orgulhosos numa encarnação passada, podemos também ter nascido numa condição mais humilhante, uma condição mais precária. Se formos avarentos, egoístas, se fizermos mau uso dos benefícios, da fortuna que nós tivemos no passado, poderemos também nessa vida ser privado, né? ser privado do que nos é necessário, minimamente necessário. Né? Se fui um mau filho, eu posso sofrer com os próprios, né, com os meus filhos atuais. Isso tudo está lá, né, no capítulo 5 da bem-aventurança que o Kardec nos trouxe na codificação. Então, não são coisas que nós criamos. A receita do bolo está lá, né? Nós precisamos compreender que a mudança é necessária para que tudo seja mudado. A mudança vai começar por mim, né? Lá também, nesse capítulo, fala sobre os fatos que geram dor e sofrimento. Então, fala que o suicídio, a loucura, né? Muitas vezes as causas estão no descontentamento em relação à vida ou com relação à vida. Então, os maiores, diz Kardec, os maiores incitantes ao suicídio são a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas. Não são poucas vezes que nós verificamos, dentro desse cenário que estamos vivendo, pessoas que têm falado na questão de abreviar a vida, né? Imaginemos aí pessoa que está hospitalizado ou em vias de hospitalizar-se em decorrência do vírus, né, do coronavírus, pessoas que se entregam, né? Então, o suicídio, a entrega que nós fazemos é uma coisa que está totalmente ao que se pede o Espiritismo nos pede, que é a calma, é a resignação, né? Que tem, sabe, daquele que tem a fé no futuro.
que sabe que a serenidade é o melhor preservativo contra a loucura. Então, se a pessoa não está pensando em suicídio, mas quando começa a sentir os dissabores de ficar em casa, ficar recolhido, sem fazer coisas cotidianas que para a gente era tão comum que a gente não percebia, e aí se entrega ao desespero, está contribuindo muito para que essa angústia possa levá-lo a sentimentos mais, ou melhor, sentimentos menos nobres, né, de pensamentos menos nobres, no sentido de abreviar a própria vida, né? Nós estamos vivendo num momento ainda em que os reflexos dessa pandemia não estão chegando no estômago, porque dizem aqueles que são estudiosos desses fenômenos, que em determinado momento o acesso à loucura se dá pela falta do que é necessário, o mínimo necessário, o alimento. Então a gente não, graças a Deus, não chegamos nesse estágio e hemos de não chegar. Esperamos que nem cheguemos a esse estágio, né? Mas não está difícil, não é? Em épocas passadas, em pandemias passadas, né? Lá nos idos, pessoas se entregaram a essa loucura, por quê? Porque faltava o minimamente básico. Então, o suicídio, a loucura, é um dos fatos geradores da dor e sofrimento. Às vezes, as mortes prematuras, né? Ao morrer um jovem, e não um velho, muitas vezes dizemos que Deus é injusto, né? E acabamos nos revoltando. Isso esquecendo o quê? Que a morte, muitas vezes, é preferível a morte desse jovem do que os desregramentos vergonhosos que ele possa levar e desolar a própria família, né? Desonrar a sua família. Então, de repente, acaba partindo um coração de mãe, dos pais, né? E acaba antes do tempo mãe e pai, né? Até morrendo por causa desses desgostos. Então, a gente não compreende por que essas mortes prematuras acontecem. Então, tem que começar a pensar um pouquinho dentro daquele atributo que Deus é soberanamente justo e bom, que as coisas não acontecem se não estiver submetida a essa justiça e bondade de Deus, né? Nesses exemplos fica fácil, mas tem outros exemplos de doenças, né, que a gente pode falar aqui, mais prolongada, tuberculose, AIDS e etc. Né? Não é somente as mortes prematuras, mas às vezes as doenças que acometem as pessoas e deixam-nas acamadas, privadas da condição de viver socialmente, né, com as pessoas que estão acostumadas. Então, esses fatos aí nos levam a pensar, né, com as contribuições que nós estamos dando, né? Loucura, morte prematura, estados da alma, estado de melancolia, de infelicidade. Que contribuições que nós damos para que cheguemos a esse tipo de situação, tá? Porque a melancolia é aquela tristeza que se apodera do indivíduo, do coração do indivíduo, e ele começa a achar que a vida é amarga demais, né? E o Espiritismo, ele nos leva sempre, ele nos impulsiona a buscar, a aspirar a felicidade, né? E para você aspirar essa felicidade, essa liberdade, você tem que sabe, encorajar para as vicissitudes da vida, para os problemas que nos acontecem. A infelicidade que alguns sentem, ela normalmente está o quê? Tá relacionada à miséria, né? A um fogão sem comida, né? A questão de um credor que está te ameaçando e tal. Mas a infelicidade, na verdade, é a alegria, é o prazer, é tudo que está sufocado. Aquilo que lhe fez feliz, né, vamos dizer assim, em determinada situação, momento da sua vida, ele pode causar a infelicidade se você não souber lidar com isso. Exemplo, a felicidade que você sente ao comprar uma casa, pensemos dessa maneira, comprei minha casa própria, e lá na frente ele pode sair infelicidade, por você ter que pagar todos os impostos, você tem que arcar com manutenção. Oh, meu Deus, essa casa dá manutenção danada, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pintar, sabe? Às vezes essa infelicidade ou pseudo-infelicidade está na maneira como você não consegue se relacionar com as suas próprias conquistas.
ou não conquistas, né? Então, a gente tem que saber lidar com as frustrações, né? Tanto com as conquistas que fazemos, mas também com as frustrações. Isso está num plano que é de equilíbrio. E esse equilíbrio vem quando você é encorajado, né, pelas suas convicções, né, pela sua fé, pela certeza de que as coisas estão tomando um caminho, mas estão sob a, a, a justiça e a bondade de Deus. Não podemos faltar, não pode nos faltar esse sentimento de que as coisas acontecem, se elas estão em prejuízo ao nosso favor, né, estão em desfavor a gente, melhor dizendo, mas elas estão subordinadas à justiça e à bondade divina. Isso é que faz com que nós, que acreditamos na doutrina espírita, consigamos passar por todas essas vicissitudes sem muito arranhão. Então, quer dizer, é a proposta de você, dentro dessa compreensão da bondade, da justiça e bondade de Deus, você dizer assim, eu sou um filho de Deus e sei que o que está acontecendo é para a minha melhora, é para a minha edificação, é para contribuir com o meu desenvolvimento, com a minha construção. Então, ver dessa forma as dificuldades que nos aparecem, né? E a questão da dor, no problema da dor, que fala lá nesse capítulo, né? Dor e sofrimento. Nós temos que entender que a dor, ele é um alerta da natureza, que está anunciando que algum mal está nos atingindo e que nós precisamos enfrentar. As dores, né? Se ela não aparece para a gente, tudo é felicidade. É preferível que a gente sinta a dor, né? Para que você se alerte à natureza e diga, olha, você tem um problema, vai no exemplo, problema estomacal. Aí você vai tratar desse problema. Do que você ficar sem dor nenhuma e depois lá na frente, como acontece em alguns casos, a pessoa, quando descobre o mal, ela já não consegue mais fazer com que ele retroceda, né? Certas doenças, quando se manifestam, já não dá para fazer mais nada. Mas então, quando a dor vem, ele se alerta. E se não fosse a dor, daí a gente ia sucumbir a muitas outras doenças que eu estou falando aqui, sem nos dar conta do perigo. Por quê? Porque o sinal de alerta não foi acionado pelo nosso corpo. Agora, o sofrimento, ele é mais profundo do que essa dor sensível, né, que afeta a gente. Porque o sofrimento, ele é uma escolha. A dor não, a dor ela vem, nos mostra onde nós precisamos atuar e trabalhar, a dor da perda de emprego, a dor da perda de um bem, a dor da perda de um ente querido. São dores que, né, que nós sentimos, alertas que nós recebemos para que a gente possa nos olhar melhor. Eu digo a dor da perda porque no ano passado, quando minha sogra faleceu, eu lembro que tem uma pessoa do convívio da família que está sempre, tô aí, mas nunca está aí, né? E de lá para cá, ela assumiu um compromisso com ela de estar mais próximo da família. Nós temos um recurso hoje que é o tal do WhatsApp, né? Então, ela todo dia, desde aquela da ocasião do desencarne da minha sogra, que ela todo dia manda bom dia no grupo da família e tal. Oi, como vocês estão? Eu gosto muito, eu amo vocês, que Deus nos dê um bom dia, enfim. Você vê que a dor da perda de uma pessoa que ela gostava muito, porque a minha sogra foi uma pessoa que acolheu ela na sua adolescência, fez com que ela modificasse. Então, a dor não é somente essa dor que você sente do beliscão, mas a dor da perda, ela é a nossa alerta. Agora, o sofrimento, voltando a dizer, o sofrimento é bem mais profundo do que a simples dor sensível e tal, ele é uma escolha nossa. Sofrer é escolher permanecer na dor. Então, a dor é uma coisa necessária para o alerta que a gente precisa de melhorar alguma coisa. Né? Com a dor de perder o emprego, de alerta também que você tem que ser um profissional melhor no próximo emprego que tiver. Mas sofrer com isso é uma escolha. E quem sofre, quem se apega ao sofrimento, não cresce, não desenvolve. Então, nós precisamos trabalhar em nós
esses processos, né? O processo espiritual que está aí associado à dor e ao sofrimento, para a gente poder o quê? Compreender até que momento, qual dimensão que eu devo dar a essa dor. Nós estamos aí às voltas com alguns amigos, com perdas recentes de ente querido, e a habilidade que a gente tem, né, a habilidade construída nessa fé de que a dor é o nosso processo, é um processo de crescimento espiritual, e até que ponto nós podemos nos prender ao sofrimento desnecessário, ao sofrimento que nos prende a perda e a gente não se desenvolve, né? Então, a dor, tem que nos ensinar a evoluir. É aquela que atua de fora para dentro de nós, nos aprimorando mais, né? Se não for essa dor também, não haveria progresso. Então, a dor que nos ensina, nos permite a evolução, é a dor necessária, é a dor que você convive e fala, poxa, cresci, passei pelo sofrimento, né, é que eu me permiti, mas evoluí. E a gente tem que pensar se essa dor não é aquela dor expiação, né, que fica nos prendendo a remorsos, a arrependimento, a sentimento de culpa, né, do que não foi feito, do que eu não contribuí, do que eu não ajudei, e aí, nessa dor da expiação, você fica ali preso a esses remorsos, a essas coisas todas, e não te leva a caminho nenhum. Então, na dor que nos permite a evolução, estão associados esse esforço e a resistência a essa permanência no sofrimento. Então, opa, não quero mais permanecer. Então, enquanto a dor que nos permite a evolução é consequência ou melhor, a dor que nos prende os remorsos, os arrependimentos e culpas, essas coisas, é consequência de um ato mal de nós para conosco mesmo. A dor que nos auxilia, que a gente entende como necessário para a evolução, ele é um fortalecimento para o nosso futuro, para o nosso crescimento espiritual e moral. Então, as dores por que passamos hoje, a dor de ser impedido dos simples atos de ir e vir. Tá? Como é que a gente entende essa dor hoje? Será que essa dor é uma dor que também permite evolução? Nesse impedimento de uma rotina cotidiana de ir e vir, o que eu estou fazendo para que ela se torne um problema, não um problema, mas uma dor que me possibilita evolução? Como é que eu estou usando o meu tempo? Esse tempo que hoje me sobra, eu estou usando de maneira correta, eu estou canalizando para atividades de aprendizado, alguns para colocar em dia os seus cadernos, suas lições. Como é que eu estou lidando com esse cenário? Se nós queremos sair melhor e mais fortalecidos, nós temos que compreender que essa oportunidade nos está sendo dada por um Pai que nos ama. Um pai que sabe colocar o peso, a carga, de acordo com a nossa possibilidade de levar, né, de carregar essa carga. Então, que a gente pense, né, como estou utilizando como é que está sendo utilizada por mim essa dor, né, do afastamento social, do isolamento social, a dor da quarentena, vamos pensar assim. Como é que eu estou usando isso? Será que eu posso promover o meu crescimento? Será que eu posso ver coisa muito mais bonita do que o simples contenção, né, dessa minha necessidade de ir e vir? Então, fica aí para nós essa noite essa reflexão, né, sobre a bondade e a justiça de Deus em tudo que nos acontece. Em tudo. Inclusive nessa nossa dificuldade atual, né, colocando de lado todas as questões políticas ou não políticas, enfim, não é isso que a gente tem que pensar. A proposta aqui da reflexão não é essa.
É refletir. Que possibilidade ou que oportunidade o nosso Pai está nos concedendo quando nos colocou em casa e falou: olha, você vai ficar aqui, você não pode sair. Que recado Deus quer nos dar com isso? Já que eu tenho ouvido de muitas pessoas, né, que nós iremos sair muito mais fortalecidos desse episódio do que quando nele entramos. Então, quais são as oportunidades? Quais são as possibilidades que Deus está nos colocando em mãos nesse momento para o nosso aprimoramento moral e espiritual? Ok? Fica a reflexão para essa noite. Eu agradeço a todos que se propuseram a acompanhar esse nosso bate-papo e convido vocês todos a, de olhos fechados, elevar o pensamento a Deus, agradecendo por tudo que Ele nos concede, agradecendo pela reencarnação que nos possibilitou, ou melhor, que nos concedeu e nos possibilitou melhorarmos a cada dia, agradecer pela nossa saúde, agradecer por todos os benefícios que Deus nos concede para que passemos por essa encarnação, alguns com menos problemas do que outros. Os benefícios foram concedidos de acordo com os nossos merecimentos. E pedir a Deus que, conhecedor das nossas dificuldades, conhecedor das nossas imperfeições, se coloque ao nosso lado, a cada dia, a fim de que possamos, onde estivermos e com quem estivermos, mantermos pensamentos, palavras e sentimentos que nos façam ser reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Uma boa noite a todos. Fique na paz de Jesus. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.